Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 1º de setembro de 2022, uma quinta-feira. Antes de começar a ler, deixe-me fazer uma proposta. É um exercício. Ele não é difícil de fazer, mas precisa um pouco de acreditar que ele seja possível. E é simples. Imagine que vocês estão num lugar, ou um lugar comum de trabalho, no dia a dia, ou numa paisagem bonita, sentados, por exemplo, num gramado, perto de um lago. Pode ser um lugar assim, um lugar comum do dia a dia ou um lugar fora. Do dia a dia, um lugar tranquilo, de passeio, de descanso. E vocês saem para fora de si, vocês mesmos, e se olhem como se vocês fossem uma outra pessoa se observando. É importante que vocês imaginem vocês, porque daí vocês vão conhecer também os sentimentos de vocês, entende? Mas poderia ser uma outra pessoa olhando para vocês ali naquele lugar e analisando vocês. O que vocês sentem, o que vocês conversam consigo mesmos, tá? O que vocês, como vocês agem, como vocês reagem, tanto as coisas comuns do dia a dia, trabalho, as dificuldades, as alegrias e aos momentos de descanso, aos momentos de autorraciocínio. Sabe, se eu tivesse feito isso mais vezes, na hora a gente que está agindo, a gente não se dá conta. Se eu tivesse feito isso mais vezes, às vezes eu teria tomado atitudes, quem sabe mais calmos, quem sabe diferentes, quem sabe mais sábias, mais pensadas. Às vezes tivesse falado, às vezes tivesse ficado quieto. Eu já aprendi com isso. E os textos de hoje ajudam um pouquinho a gente a olhar para a gente. Entenderam? Saber agir melhor, ser mais consciente, maduro, calmo ou ativo em coisas que a gente já tivesse, em que a gente já fez ou que vão sempre acontecer. A gente refletir sobre a gente. Os textos de hoje ajudam um pouquinho a gente a tentar olhar para si e aprender a fazer melhor as coisas. Bom, vamos lá. O primeiro versículo vem do livro de Lamentações. Diz lá Lamentações de Jeremias. Não sei se são de Jeremias. Capítulo 3, versículo 57. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Jeremias está falando para Deus, desse Jeremias aqui, que a gente não sabe se é o profeta. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e me disseste: não tenha medo. Isso não quer dizer ser afoito, isso quer dizer não tenha medo. Vai, acredita, age, com cuidado, mas age. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 24, e diz: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Algumas pessoas pensam assim: eu vou pedir um carro, vou pedir dinheiro, vou pedir, sei lá, uma coisa material.
mas às vezes me dá um pouco de calma, de razão, de cuidado, de atenção aqui, me ajuda a ser mais calmo, cuidadoso. Peçam e receberão, para que a glória de vocês seja completa. E a oração vem de Georg Schmidt: protegidos, amados e abençoados, sustentados, carregados e guiados, louvamos a Deus. No nosso dia a dia, certo? Nós o encontramos em sua palavra, que hoje nos toca. E essas palavras, a palavra do amor de Deus, a palavra do estou caminhando junto, a palavra é super importante. Pense nas palavras que vocês dizem. Eu preciso pensar, às vezes, nas que eu digo, para que sejam palavras que abençoem, acompanhem, sustentem, né? Carreguem, guiem, deem coragem. E a primeira leitura é uma espécie assim de um conselho de um membro de comunidade cristã para outros, um mais velho. Ele se chama Pedro. Era a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Eu acho que não é o Pedro apóstolo, discípulo, tá? Porque essa carta é um pouco diferente da de Pedro, outros assuntos e outra linguagem. E é um homem que vive em comunidades já mais desenvolvidas, já são bem organizadas. Não é o mesmo Pedro, na minha opinião, não é o mesmo Pedro lá no templo de Jesus. É um Pedro mais tardio. Pode ter o mesmo nome, por que não? E o texto dele, dessa primeira carta de Pedro, lá perto do Apocalipse, primeira carta, Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 5. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, quer dizer, aos dirigentes, a diretoria. Peço, pois, aos presbíteros que há entre vós, na comunidade. Eu, presbítero como eles. Eu, presbítero como eles, peço a eles. Ele é um presbítero, acho que não deve ser o Pedro. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Bom, é testemunha, mas não quer dizer que ele era o mesmo. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Essa esperança apocalíptica. Pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho é feito de gente, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer. Nem por sorte das ganâncias. Já tinha pastor esperto e ganancioso naquela época. Mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não deem uma de ditador para cima dos outros. Eles confiam em vocês e vocês se aproveitam e se tornam ditadores. Antes, tornando-se os modelos do rebanho. A gente também tem um pouco esse papel na vida da gente, né? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Isso é, digamos assim, o reino de Deus. Imarcessível. É que não estraga, incorruptível, nesse sentido. Imarcessível. Que palavrinha, né?
Não faz mal aprender uma palavra nova. Rogo igualmente aos jovens que sejam submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Uns com os outros, não é só os jovens com os mais velhos, não. Mas talvez naquela comunidade houvesse um problema. Mas os jovens também são afoitos. Então, tá, eu não gosto muito desse palavra sejam submissos. Acho que aí tá bom. Mas, em todo caso, ouçam sempre uns os outros. Ele diz isso ali. No trato de uns com os outros, também os mais velhos com os mais jovens. Cingi-vos todos de humildade. Aí que tá, né? Humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Sirvam. Sim, com energia, mas também sejam, assim, cuidadosos, né? Sejam espontâneos, sejam humildes, sejam inteligentes, sejam agradáveis uns com os outros. E façam isso com espontaneidade e sem serem ditadores, sem ganância. Muito bem. A gente pode se olhar de vez em quando se a gente está sendo uma coisa dessas ruim, né? E a gente tem que agir, mas tem que agir sempre também sendo crítico com a gente, sendo autocrítico. Não demais, mas tem que também se olhar de fora, né? Às vezes a gente precisa parar um pouquinho. Parar e fazer autocrítica. Muito importante. E a vida não é para ser uma correria, né? Muito bem. No segundo texto, que eu não leio, o Davi então desistiu de construir o templo, lá no primeiro livro de Crônicas. Vai continuar depois, nos outros dias adiante, né? Mas ele desistiu de construir o templo. Os profetas dizem, tu não, Davi. Tu é muito sacana. E daí o Davi passa, então, a tarefa adiante para o filho dele, e passa meio que o trono adiante. Só que com isso ele torna Israel uma dinastia. Aqueles reinados dinásticos, a gente conheceu na Europa, na Idade Média, tivemos que a humanidade teve que derrubar esse negócio. Felizmente derrubaram as dinastias, começando pela França, na Revolução Francesa. E Israel lá, muito antes de Cristo nascer, instituiu a dinastia. E o profeta Samuel tinha dito, não implantem a monarquia dinástica aqui. Isso separa algumas pessoas dentro do povo de Israel como se fossem mais importantes. E não existe ninguém mais importante. É todo mundo igual. Só o Senhor Javé, libertador, deve ser nosso guia, rei. Um bom dia, um bom exercício se fizerem esse de ficar fora, se observando.